Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a tua destruição. Então eu quero dizer a você, igreja, acorde, igreja. Abra o olho, igreja. Não desconsidere o tempo e a época em que nós estamos vivendo. Há uma urgência da nossa parte de alinharmos a nossa vida ao propósito do Senhor. Você não precisa ser sacudido, você não precisa ser levado pelo vento. Quarto, conhecimento superficial da verdade. Há 30 anos, essa semana, na terça-feira, minha mãe fez 30 anos em que foi batizada junto com minha irmã no batismo da primavera. Meu pai 2 anos antes, meu irmão 3 anos depois, eu 5 anos depois. Olha, naquela época, eu ouvia com muita frequência, os adventistas são o povo da Bíblia. As pessoas inclusive advertiam, não estude a Bíblia com um adventista, porque ele vai te pegar. Um adventista conseguia dar razão de sua fé, explicar seu ponto de vista, estabelecia uma relação, uma linha de raciocínio e dizia, é assim por causa disso, disso, disso. A minha pergunta é, por que você crê no que você crê? Sustentado em que você faz o que você faz? Do ponto de vista doutrinário. Tenho a impressão que muitos de nós temos tido uma fé diluída quase por osmose. Batizei porque, enfim, é a religião da casa, é a religião da família. Não, conhecimento superficial da verdade. Uma pesquisa realizada recentemente no Brasil, com todas as igrejas, num sábado pela manhã, revelou que a média da leitura da Bíblia entre os adventistas do sétimo dia na América do Sul estava em torno de 15 minutos por semana. A minha pergunta é, quem sobrevive a 15 minutos de leitura da Bíblia semanais? Às vezes eu fico me perguntando, ao chegar aqui num sábado pela manhã e ver uma meia dúzia de gato pingado na escola sabatina, por que não vem? Eu às vezes até fico me perguntando se devo transmitir algumas coisas. Por que não vem? Sério, eu fico me perguntando, por que não vem na escola sabatina? Não gosta da escola sabatina? A escola sabatina é chata? Qual a razão? Muito longe, está cansado? Aqui nós vivemos num país, se você não trabalha, você não come. Se você não faz horas, você não recebe. Somos extremamente pontuais com o nosso schedule de trabalho, seja numa companhia ou indo limpar uma casa. Mas 9:30 da manhã está aqui no sábado pela manhã, está exigindo demais. Deixa eu dizer uma coisa a você, como movimento adventista, a segunda hora, que é a hora do sermão, ela não era, esse momento não existia nos primórdios da igreja adventista. Cada ano que passa, nós estamos copiando demais o modelo evangélico, protestante, achando que a segunda hora é sagrada, a primeira é opcional. Quando nós damos o endereço da igreja para alguém vir nos visitar, a gente já fala a hora que é 10h45 já. 9:30 não. Deixa eu dizer a você, a escola sabatina garante, primeiro, a unidade doutrinária da igreja ao redor do mundo. A escola sabatina garante uma noção missionária, a fim de que os fundos levantados possam beneficiar ações específicas no avanço do evangelho ao redor do globo. Como é que eu faço isso sem parecer indelicado? Alguns têm cobrado da igreja algumas coisas, mas não têm feito o arroz com feijão em casa. É difícil para a gente contornar situações de rebeldia na juventude, final da primeira infância, adolescência, quando os pais não se acostumaram a trazer suas criancinhas na escola sabatina. Uma junta especializada prepara o material da escola sabatina adaptado à fase de sua criança
E a impressão que eu tenho, a partir do relatório dos meus professores de escola sabatina e das professoras, os pais não têm estudado a Bíblia com seus filhos em casa. Não têm feito o arroz com feijão. O que tem na igreja para os meus filhos? O que tem na igreja para os meus filhos? Você realmente acha que em 2 horas nós vamos resolver o problema aqui? Quando não se gasta 5, 10 ou 15 minutos diários sentando com o filho em casa para dizer assim, ó, quem manda na nossa vida é o Senhor, vamos orar aqui agora, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a lição. Como é que eu consigo contornar o fato de o seu filho não vir na escola sabatina? Como que eu consigo contornar esse fato? Como? A lição da escola sabatina foi preparada para acompanhar o desenvolvimento de sua criança. Conhecimento superficial da verdade, eles não conseguem explicar. Tem criança que não conhece as histórias, as mais elementares. Para mim, é inadmissível que um juvenil ou adolescente tenha que ir ao índice, para encontrar a referência bíblica. É lógico que não vão aguentar. Vem uma crise, é lógico que não vão aguentar. Porque não tem relacionamento com a palavra, não tem conhecimento, é superficial, não tem raiz. O sol escaldante da vida, da problemática da vida, vai fazer secar, porque você não extrai as substâncias necessárias. Estou elevando o tom do meu discurso aqui. Que às vezes eu penso que não vem na escola sabatina, por quê? Porque não estudou a lição com o filho, não quer que o filho passe vergonha na classe. Não vem na escola sabatina porque não estudou a própria lição, não quer passar vergonha na classe. Como é que se resolve isso? Mudando o horário da escola sabatina, vamos botar para as 10 horas, quem sabe o horário ajude? Vamos inverter culto e escola sabatina, botar a escola sabatina depois? Não vai resolver. O problema não é isso, o problema não é o fracasso de eu ter uma equipe de escola sabatina aqui na frente, falando para meia dúzia aqui quando começa. O problema não é esse, o problema é elementar. O problema é que eu não acho que pode ser diferente aqui. Quantos minutos você passa com a palavra por semana? Porque a própria lição da escola sabatina cria o roteiro para você ter contato com a palavra. Se você não faz nada, apenas a lição, tem a pergunta e a referência bíblica, e você abre a Bíblia para fazer a lição um pouquinho todo dia, já vai ser outra coisa, meu irmão. Já vai ser outra coisa. Ela diz, ao ouvir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Quinto, ignorância em relação ao poder de Satanás. Grande conflito, página 507, olha o que a senhora White diz. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que não? Porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes. É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. Estão cegos, tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os profetas cristãos, agora olha aqui a bordada em mim, e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração a evidência de sua atividade e o êxito contínuos. Amigo, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis e parecem ignorar-lhe a própria existência. E a gente vai vivendo a nossa vida como se não estivéssemos inseridos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Achando que as coisas se resumem àquilo que a gente pode ver, se esquecendo de que à nossa volta há uma luta intensa pelo controle de nossa vontade. Tudo à nossa volta influencia, tudo à nossa volta nos afeta.
mas a gente acha que está tudo bem e que está tudo certo. A quinta razão, segundo a senhora White, para que o povo seja sacudido, é ignorar que nós estamos lutando contra um inimigo muito poderoso. Ela teve uma visão, eu já me referi a isso aqui outras vezes. Ela teve uma visão de Satanás reunido com seus demônios. Já disse isso aqui e vou repetir. Originalmente, essa visão que ela teve da reunião de Satanás com seus demônios, ela registrou no livro O Grande Conflito. Antes de ir para o prelo, ela disse: por favor, vocês tirem essa parte aqui, não publiquem com o livro, porque não é apropriado, porque em visão profética entendeu que esse livro chegaria a muitas mãos e era um recado especificamente para a igreja adventista. Mais tarde, isso foi publicado, eu extraí um trecho. Ela escreve na primeira pessoa, porque ela ouviu o general da hoste satânica. Ela ouviu, e ela bota entre aspas, e cita as palavras que ele disse. Pois bem, eu peguei só um trechinho. Temos de causar lutas e divisões na igreja. E está falando da igreja que professa a verdade do sábado, a verdade presente. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma, levá-los à crítica e aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros e a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. O capítulo 66 do Testemunhos para Ministros traz todo o relato na íntegra. Eu extraí apenas um texto, uma parte do texto. Sexta e penúltima razão: a introdução de falsas doutrinas e teorias. E contra isso, a gente toda hora está lutando contra uma onda nova, de alguma coisa aí que está surgindo para confundir e enveredar. Sempre tem alguém aí achando que descobriu uma nova verdade. Sempre, e vou te dizer mais, pode surgir a maior de todas as insanidades, a maior de todas as loucuras, sempre vai ter alguém para seguir essa pessoa, sempre. Pois bem, isso está associado ao quarto motivo, que é o conhecimento superficial da verdade. Se você não está alicerçado na verdade, não tem base para defender sua fé, você não vai estar preparado para poder filtrar essas novas modinhas que surgem de vez em quando. Pois bem, assim ela diz. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. A experiência do passado há de repetir-se, diz ela. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim, procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. E ela continua: as mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Sim. Seria prudente lembrar você que o último grande engano, quase irresistível, essa é a palavra que Ellen White utiliza no Grande Conflito, é quando ele aparecerá como anjo de luz, falando um bocado de coisa. Deixa eu dizer aqui, amigo, se tem uma coisa, uma falha na compreensão escatológica dos adventistas no tempo atual, é a seguinte: os adventistas receberam instrução especial em relação à cronologia dos eventos que vão desencadear na volta de Jesus. Os adventistas sabem que sacudidura e chuva serôdia são simultâneos. Os adventistas sabem que após ou durante o período de chuva serôdia, a igreja será tomada por um grande poder. Os adventistas sabem que haverá uma grande conversão nesse período, simultâneo ao decreto da mudança da lei de Deus por parte do Estado, fazendo uma aliança com a igreja. Os adventistas sabem disso, e os adventistas sabem que a mudança da lei de Deus se dará antes do fechamento da porta da graça, e vai ser um período de teste,
a fim de que ver quem que é fiel e quem que é infiel. E alguns adventistas, sabendo dessa cronologia, pensam assim: deixa eu ir tocando a minha vida, e quando algumas coisas começarem a acontecer, eu mudo de atitude, porque eu sei que isso tem que acontecer antes, e aí eu ajeito a minha vida. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque hoje, muitos de nós temos negociado os nossos princípios por uma meia dúzia de dólares. Hoje, muitos de nós temos negociado a nossa rotina, negligenciado família, negligenciado o atendimento à igreja, o exercício dos dons e dos ministérios. Muitos de nós, hoje, estamos, de qualquer jeito, com crises desse tamanhozinho. Quando a crise, a última delas, se arrebatar sobre a igreja, as expressões, os adjetivos utilizados ali são terríveis, incomparáveis, urgentes. Você acha realmente que nessa última grande crise, nessa última grande batalha, eu me condicionei a vida inteira para dizer: vida leva eu, levei a minha religião, a espiritualidade, o meu cristianismo com a barriga, de todo jeito, nutrindo um bocado de vontadezinhas, nutrindo um bocado de sonhos, nutrindo um bocado de pequenos reinos, colocando o Senhor no banco do carona, recorrendo a Ele só quando for um grande problema, às vezes de ordem financeira, que é o que mais afeta a gente. Aí quando chega essa grande crise, você acha realmente que nós estaremos prontos? O nosso pescoço a prêmio? Não estaremos. E aí, meu amigo, nós vamos ao que eu não pus numa ordem de sequência de importância, mas uma das 7 causas, a 7ª relacionada aqui, tem que ver com provas e perseguições. A nossa fragilidade diante de crises é uma coisa impressionante. Mas é lógico, a sacudidura, você tem conhecimento superficial da verdade, você tem resistência à mensagem em Laodiceia, você tem a rejeição à verdade presente, você tem todos esses elementos que até aqui nós consideramos: mornidão, indiferença, descuido. Só que a prova e a perseguição, ela apenas é o vento soprando. É o vento soprando. Porque eu falhei nas outras coisas elementares, a prova e a perseguição apenas vai evidenciar que eu sou palha. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Amigo, o que esse texto aqui está revelando não é apenas que alguns vão deixar a igreja, mas que alguns vão se unir na oposição a ela. Não é apenas que eu viro as costas ao projeto de Deus para a minha vida e para a eternidade. Esse texto está revelando, não é a rejeição apenas, é que a rebeldia, a resistência, o orgulho, o não permitir que a mensagem bíblica amoleça o meu coração e eu reavalie a minha responsabilidade pessoal, faz com que, quando de fato eu viro as costas, eu não apenas ignoro a situação, mas eu me filio aos inimigos da mensagem, aos inimigos do movimento. É a profecia. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios ou tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência, negligenciaram obter, e sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição, as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes.
quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos, quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira, não dão fruto, e o lavrador as tira. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Não finja que não é com você. Nos últimos dias, eu orei para que ninguém traísse a própria consciência. E a consciência é onde o Espírito trabalha, é lá na mente. Ele acessa os lugares mais sombrios de nossa alma, lá no âmago de nossa alma, lá dentro. Nós não temos outra resposta a oferecer a Deus a não ser nos rendermos ao seu convite e sua oferta de salvação. Nós não temos onde nos esconder. A crise virá para todos. A crise virá para todos. Às vezes ela afeta o dinheiro, tira o sono da gente, perde o emprego, perde a estabilidade, perde o horizonte. Estava tudo muito tranquilo, mas o Senhor em sua misericórdia diz: eu preciso que você volte para mim, eu preciso que você volte os seus olhos para mim. Eu te amo demais para manter você numa boa aí, perdendo a chance de ter você comigo no céu. Então eu vou permitir que a doença venha, a enfermidade, a fraqueza, a limitação. Eu vou permitir que alguns dos seus amigos se revelem tal quais eles são e você se sinta desamparado, você se sinta sozinho. Eu vou permitir que você sinta algumas coisas, porque você tem que se voltar para mim. Mas, meu amigo, eu estou pregando essa mensagem difícil no tempo onde a graça opera. A graça está operando aqui e agora. É a graça, é o amor, é o coração amoroso do Pai que diz o seguinte: se renda. Vai ficar feia a situação. O mundo está maduro para a volta de Cristo. Eu não sei você, o que você sente quando você lê o noticiário. Instabilidade política, instabilidade climática, instabilidade moral. A gente hoje está com vergonha de dizer algumas coisas que a gente acredita sobre família, sobre relação homem e mulher, sobre o papel da mãe. A gente está com vergonha hoje de dizer algumas coisas, porque está tudo tão invertido, que parece que os valores defendidos pela igreja, você está no corner. Você não consegue dizer, porque se você diz, se você fala algumas coisas, ou você é machista, ou você é homofóbico, ou você é racista, ou você é radical, ou você tem uma mente fechada. Está cada vez mais difícil. E nós precisamos nos preparar, porque vai piorar. Em relação ao tempo, aproximavam-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido com roupas angélicas, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Estamos no tempo da sacudidura, diz ela. Tempo em que cada coisa pode ser sacudida e sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa de nossa indolência espiritual. A igreja dará uma resposta, estabelecendo planos e estratégias para que a gente seja relevante do ponto de vista evangelístico. Isso aqui apenas evidencia o nosso estado, a nossa condição espiritual. Mas foi prometido a nós também uma série de vitórias.
Deus está cirandando o seu povo. Será uma igreja pura e santa, diz a profecia. Não podemos ler o coração dos homens. O Senhor, porém, tem provado, ou tem provido meios para manter a sua igreja. Na grande sacudidura, poderemos medir a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que tem em suas mãos a peneira e que limpará completamente o seu campo. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. A menos que se arrependa e converta a igreja, que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então essa igreja será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus e seus representantes. Amigos, não há por que eu e você sermos pegos de surpresa. Não há por que eu e você sermos pegos no contrapé. Você sabe que no dia do ajuste de contas final, no dia do juízo final, o Senhor vai utilizar seu código de conduta moral para medir as pessoas. O Senhor vai utilizar a revelação bíblica para dizer: isso aqui era o que eu tinha proposto para você e você rejeitou. Muitos serão, e as pessoas serão confrontadas de fato com a revelação bíblica. Esse era o recado. Você sabia o que você tinha que fazer. Alguns de nós seremos confrontados porque negligenciamos entender os nossos deveres. O conhecimento estava à disposição, a revelação estava ao nosso alcance, mas para a gente não se comprometer, a gente ignorou a coisa. Mas você sabe, ainda que esta seja a base do julgamento, sabe o que mais vai condenar as pessoas no dia do juízo? Sua própria consciência. Numa dinâmica que nós desconhecemos, usando as ferramentas que nós desconhecemos, o Senhor vai colocar diante de nós todas as interferências que Ele fez para despertar a nossa consciência em relação à verdade. Nesse dia eu falei com você no seu coração, assim e você resistiu. Naquele dia alguém lhe procurou, alguém lhe fez um alerta. Naquele dia eu mandei alguém para falar com você nesses termos. Naquele dia você ouviu isso, naquele dia você ouviu aquilo. Naquele dia, enquanto você dirigia para o trabalho, eu falei com você. Você estava ouvindo aquele sermão no rádio e eu disse que era com você que eu estava falando. Você ouviu aquela música e você quase se rendeu, mas seu orgulho não deixou você voltar atrás. No dia do juízo, a nossa consciência, os ecos da voz de Deus em nossa mente ao longo de toda uma existência serão suficientes para dizer: eu fiz de tudo para salvar você e você rejeitou. Foi vaidoso demais para tributar a minha glória. Estava ocupado demais para se envolver com os meus negócios. Orgulhoso demais para confessar que estava errado. Orgulhoso demais para pedir desculpas, para pedir perdão. A nossa consciência. Essa mensagem chega em tempo de graça.
Hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração.